Ó, primeira vez vindo no Walmart, aqui no dia do aniversário, e usando o Comonauto pra fazer as compras. Gente, muito mais prático, pelo amor de Deus. É pertinho da nossa casa, tipo 6 minutos de carro, vale muito a pena. Agora a gente vai voltar rapidão, vamos a carregar peso e temos. Bom dia, Brasil. Bom dia, Canadá. Olha esse sol. Olha esse sol. Gente, hoje amanheceu 16 graus e a máxima hoje é 25. Tô de camisetinha, porque eu falei, não vou ficar levando blusa. Melhor passar um pouquinho de frio do que ficar carregando blusa. Mas nem tá, no sol tá super gostoso. E eu tô voltando pra casa agora. Vocês viram ali que eu e o Rafa, a gente foi no Serviço Canadá resolver umas burocracias. E depois eu conto pra vocês todos os detalhes. Mas assim, foi rápido até, só que eu queria que tivesse sido mais rápido. Principalmente que o Rafa tinha que trabalhar depois. E aí a gente chegou lá bem antes do nosso horário, que era 8h45. E deu, tipo, a gente chegou lá 8h30, aí foi dando 8h35, 8h40. E nada, gente. Aí a gente tava do lado de um casal francês. A gente ficou conversando com eles. Chegou uma hora que eu falei, nossa, vamos ter que dar uma apressada no povo aqui, né? Porque sem condições. Aí a moça falou assim, então, é que a responsável pelo serviço, ela não chegou ainda, mas assim que ela chegar, vocês vão ser atendidos. Tá, um absurdo, mas aí deu 5 minutos, a mulher chegou e atendeu a gente, foi rapidinho. E já saímos de lá. Daí passamos no Mac, pegamos um negocinho pra comer. A Rafa foi pro trabalho e eu tô indo pra casa, tenho que estudar.
Tenho que terminar a minha apresentação lá de quinta-feira, tô lendo mais um texto. E amanhã eu vou trabalhar na apresentação nos slides. Semaninha, né? Semaninha. 9h45 da manhã e já começamos daquele jeito. Paloma, e aí, dá oi pro vai correr. Vai. Olá, meus amores, como vocês estão? Vim aqui dar um update sobre as coisas que aconteceram nessa semana. Gente, tô super cansado. Essa semana foi assim, maluca, sabe? Tanto de burocracias, que eu quero contar pra vocês com calma também. E sobre a apresentação de ontem, né? Que me deixou estressado a semana toda. Eu fiquei tenso todos os dias. Todos os dias. Pra quem acompanha os últimos vlogs, eu tenho estudado muito, assim, eu tava lendo num ritmo surreal de coisas. Coisa de 30 páginas em 3 horas, assim, tipo, 10 páginas por hora. O que é muito, considerando que eu tô lendo filosofia, que eu tô anotando, né? Não é uma leitura descompromissada, é uma leitura acadêmica, densa, em outro idioma. Mas eu tava nesse ritmo frenético por conta dessa apresentação. E ela finalmente aconteceu ontem, né? Pra vocês entenderem o nível, assim, eu até cancelei as minhas aulas na quarta-feira, porque eu falei, bom, eu vou ler até terça e na quarta eu vou estruturar a apresentação. Passei a manhã inteira na frente do computador, gente, não saía, não conseguia. Eu digitava, aí depois falava assim, gente, que bosta, não, isso aqui tá parecendo apresentação de primeira série, né? De licença, tipo, primeiro ano de bacharelado, né? Muito básico. Eu tô apresentando para um público que é filósofo, né? Um público que tem entendimento em fenomenologia, precisa de densidade. Isso aqui, né? Aquela cobrança doida. Aí cancelei as minhas aulas na quarta, pedi mil desculpas para meus alunos, assim, da noite, mas eu não tava com cabeça, em vez de dar uma aula ruim, né, de não estar lá de corpo e alma, eu falei, não, deixa que a gente repõe essa aula num outro momento, né, eu não quero dar uma aula ruim para vocês, eu quero estar presente e dar uma aula boa, como vocês merecem. Todo mundo entendeu, todo mundo me desejou boa sorte, e eu consegui focar nisso, né. Aí começou a dar uma fluida ali, lá pelas 7 da noite, começou a dar uma fluida, pra vocês terem uma ideia, né? Então eu fiquei até meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo a apresentação, fazendo os slides. Eu preparei um handout também para entregar pro pessoal. Gente, uma loucura, sabe? E quem tá no mundo acadêmico sabe que isso é muito maluco, né? Porque você duvida muito de si mesmo, sabe? Às vezes as pessoas duvidam de você, então você tá nesse constante loop de síndrome do impostor e de falar, cara, eu não mereço estar aqui, sabe? Eu não tenho competência pra fazer isso, eu vou passar vergonha na frente das pessoas. E acho que essa questão das redes sociais, esse mundo que a gente vive hoje, desse estado permanente de ansiedade em que estamos, isso só alimenta mais essa síndrome e você tem que lidar com ela, porque senão você surta, né? Eu sei que eu sou capaz, eu coloco na minha cabeça isso, né? De que se eu fui aceito no programa é porque eu sou capaz. Só que não sei, sabe? Às vezes é mais forte do que eu, às vezes é muito difícil. E foi o caso para essa apresentação, sabe? Não foi a coisa mais fácil do mundo escrever ela.
E eu estava com muito medo de receber críticas duras, né, de não ser um ambiente agradável, porque é a primeira vez, assim, que eu parlo, olha, que loucura, gente, porque em francês é parler, misturei tudo. É a primeira vez que eu falo sobre a minha pesquisa de doutorado nesse nível, né, do meu projeto em si, e gente, foi maravilhoso, assim, foi muito gostoso. Hoje é sexta, né, e a apresentação foi ontem, na quinta. E, meu, foi 10 de 10, assim. O pessoal, eu falei, assim, conforme eu fui falando, o pessoal foi balançando a cabeça. O menino na minha frente, abençoado seja esse Sebastião, que é o nome dele, porque o menino concordava comigo e anotava as coisas. E ele foi me dando uma segurança de que eu não estava falando merda, né? E aí, no final, o meu orientador adorou, sabe? O pessoal aplaudiu, fizeram comentários super interessantes em relação à minha pesquisa, fizeram perguntas que eu consegui responder, que eu consegui articular. Muitos questionamentos, eu falei, eu concordo com esse seu questionamento, e esse é um ponto que eu quero trazer. E o pessoal, ah, não, é isso mesmo, cara, super interessante, estou ansioso para ler a continuação do seu projeto, sua tese. Gente, um ambiente super amigável, sabe? É a mais sensitiva, para de ser doida, entendeu? Tá todo mundo no mesmo terreno. O menino que apresentou antes de mim, gente, coitado, ele estava muito nervoso. Muito nervoso. Ele era o único mestrando, né? Nós éramos 4 pessoas para apresentar. E ele era o único mestrando. Os outros 3, nós 3 éramos doutorandos. E o menino estava muito nervoso. Ele já tá na fase de redação, né? Da dissertação dele. Só que apresentar diante de uma plateia justamente que entende do que você está falando é outros 500, é outra pressão, né? Mas enfim, foi super gostoso, a gente fez uma troca muito legal, né? Só contextualizando esse evento para quem tá meio alheio, meu orientador propôs um belo dia, faz umas 3 semanas, uma jornada de estudos em fenomenologia. Então, é uma forma dupla de nós nos conhecermos, né, os orientandos dele, da gente se conhecer e também dele ter um update do que está acontecendo nas suas pesquisas, porque aqui no Canadá, normalmente os orientandos não ficam em cima de você para saber como está o desenvolvimento, você tem uma certa autonomia e você vai chamar o seu orientador quando for necessário, né? Vai ter esses momentos em que ele vai ficar a par do que você está pesquisando. Então, isso também serve para ele ter esse update em um dia só, né? Um atrás do outro. Mas, cara, foi super legal. E o pessoal elogiou minha pesquisa, como eu comentei. Foi super engraçado que teve um momento que esse menino que ficou super nervoso, a gente tava no intervalo, ele virou pra mim do nada. O pessoal até ficou meio assim, não reaja, porque ele olhou pra mim e falou: Nossa, por que você fala francês tão bem? E eu falei: "Bom, primeiramente, obrigado, né, e segundamente, eu tenho uma formação em letras, né, eu estudei para ser professor de francês, eu já ensino francês há 10 anos", mas foi super do nada, me pegou muito de surpresa, porque eu estava conversando com os meus colegas, e ele me perguntou, atravessou, assim, a conversa, perguntou isso, mas fiquei feliz, né, de ter o meu francês reconhecido, de conseguir me comunicar nesse ambiente acadêmico de uma forma clara, né, de uma forma a transmitir as minhas ideias para esse público nativo, Hã, porque no meu departamento tem poucos estrangeiros não francófonos, né. Tem o pessoal do Senegal, tem o pessoal da França, o pessoal da Bélgica, mas todos países que falam francês. Então foi muito legal ter essa validação, justamente porque é o que eu comentei com vocês, a gente tá a todo momento duvidando da nossa capacidade. Eu falei: "Cara, será que eu consigo falar sobre filosofia em francês?", né, e o que é muito doido, porque é justamente isso, eu tenho uma formação na área, sabe, eu ensino há 10 anos, então eu sei que eu consigo. Mas em vários momentos eu duvido de mim mesmo. Então, enfim, né, loucuras da nossa cabeça. Bom, terminamos o evento e aí eu olhei pra uma menina e falei assim, olhei pra uma colega minha, que a gente fez uma disciplina junto, a gente já se viu várias vezes em outros eventos, eu falei: "A gente vai beber depois do evento?" Aí ela: "Era exatamente essa a pergunta que eu ia fazer, assim, nesse instante", né. Ela falou: "Por mim, sim". E eu falei: "Ah, por mim também". Então fomos em 6 para o bar. E, gente, também foi muito gostoso, assim, a troca com o pessoal foi muito gostosa, muito mesmo. A gente ficou até quase 10 da noite no bar, o evento acabou 5 horas, a gente ficou quase até 10, 9h30, 9h40 no bar, conversando, trocando ideias sobre a vida, né, sobre dificuldades financeiras de ser doutorando, burnout, ansiedade. Isso foi muito bom também para ver que todo mundo tem esse lugar de fragilidade, sabe? Não é a grama do vizinho não é mais verde. Ela pode parecer, mas ela não é, né? Questão de bolsa também, sabe? Ver o pessoal que teve bolsa também, pediu bolsa e também foi recusado, como aconteceu comigo. Então, foi excelente essas trocas que tira essa aura acadêmica
de que tudo é perfeito, e você vê que as pessoas estão talvez um lugar diferente do seu, por elas às vezes elas, né, tem gente que é daqui, então a pessoa nasceu com todas as condições aqui, né, como se fosse se eu morasse no Brasil, em que eu tenho toda a estrutura, né. E mais um pessoal também que é estrangeiro, né, tem um menino mexicano que acabou de defender a tese dele, e ele estava falando, né, sobre a questão de visto, sobre a questão de ficar aqui, que ele não quer voltar para o México, mas que é difícil conseguir uma posição como professor, e as questões burocráticas. Me vi muito nele, entendeu? Me vi muito, muito nele, como latino, né, nesse lugar, vindo de um país que tem menos estrutura do que o Canadá, e como uma pessoa que veio aqui atrás de um sonho, né. Então foi muito legal ver, por exemplo, ele defendendo a tese, né, ver que ele conseguiu completar esse percurso, ele escreveu em francês. Muito legal, é uma inspiração, né, você vê em outro estrangeiro, ver um outro estrangeiro que conseguiu o que você quer conseguir, então isso é muito legal. Mas enfim, essa parte do bar foi super super gostosa, voltei pra casa muito realizado, me sentindo pertencente, como se eu tivesse encontrado minha gangue, assim, né, começar, fortalecer essas conexões desse meio acadêmico, nó tem mais 2 orientandos do meu diretor de pesquisa, que pesquisam mais ou menos a mesma coisa que eu, assim, tá no mesmo campo das tem esse diálogo entre filosofia e neurociência, filosofia e ciências cognitivas, então a gente está estreitando os nossos laços, e isso é muito legal, sabe? Eu sinto que eu estou criando raízes aqui, criando essa rede de contato, essa rede de apoio também, né? Que vai desde da Fê e do Rê, por exemplo, também, então a gente está se aproximando, saindo mais vezes, trocando mais mensagens, mas esse outro lado também, mais profissional, mais acadêmico, você vai criando esse laço com pessoas que, enfim, querem trabalhar com a mesma coisa que você, então provavelmente ó, serão seus colegas de trabalho daqui a um tempo, e isso é muito legal. Bref, vim para casa, foi bom, muito bom, tô muito feliz, assim, muito cansado. E aí hoje eu fui lá no consulado do Brasil, resolver burocracias. Gente, sério, a burocracia brasileira é babado. Rapidamente explicando, eu vou fazer o que eles chamam aqui no Quebec de estudos comparativos de ensino fora do Quebec, né, de diplomas adquiridos fora do Quebec. Não é uma etapa obrigatória, né, mas algumas empresas, e principalmente para o pessoal que está na área do ensino, eles vão querer esse estudo. Não é uma validação de diploma, tipo, não é um reconhecimento de diploma, né, no sentido da, sei lá, eu estudei na França e aí vou validar meu diploma no Brasil. Não é bem isso. É o governo do Quebec que faz. Então, eles analisam o seu histórico de notas, o título que você tem, e eles vão ver aqui ao que isso corresponde aqui no ensino canadense, né? Isso é importante, por exemplo, para eu poder dar aula em escolas daqui. Eu vi uma vaga, por exemplo, de professor de francês numa escola normal, né, numa escola do ensino regular daqui, só que eles exigiam esse estudo comparativo, né? Não bastava só eu ter o diploma e mostrar a tradução do diploma, não. Tem que ter essa equivalência oficial do governo, até por ser uma escola do governo, né? Então eu vou fazer isso, é um processo longo. Atualmente, tá no site lá que tá demorando 110 dias úteis, então 4 para 5 meses. E tem todo um trâmite, né? Eu deixei os meus diplomas no Brasil, não sei por quê, tá? Mas aí a Ju trouxe para mim, uma ex-aluna minha, ela veio fazer um estágio aqui e trouxe para mim esses diplomas, só que eu preciso de cópias autenticadas desses documentos para submeter para o governo. E aí eu pediria para minha universidade mandar de novo, fazer uma cópia desses diplomas para mim, né? Mandar isso para mim, só que entre pedir lá na Universidade de Pelotas, alguém ter que mandar para São Paulo, eu pedir para a USP, aí alguém ir buscar, é mais fácil eu autenticar aqui, né? Pegar os originais e autenticar aqui. Essa autenticação ela é feita lá no consulado do Brasil ou por um tradutor do Quebec, mas aí o tradutor do Quebec vai ser um pouco mais caro, né? No Brasil, lá no consulado do Brasil, eu paguei R$ 7,50 por documento, eram 4 documentos, né? Diploma da graduação, diploma do mestrado, histórico da graduação, histórico do mestrado, então US$ 30 eu paguei. Só que para você fazer isso, você tem que primeiro entrar lá num site deles, chama e-consular. Você manda foto das páginas, assim, de cada página dos documentos.
Eles vão validar, ver se o documento pode ser autenticado, se tá tudo certo, blá blá blá. E se tiver tudo certo, eles vão te pedir como você vai entregar os originais para eles e as cópias para eles baterem o carimbo da autenticação. Bizarramente, só tinha. Se você quisesse fazer presencial, que você vai lá e você já sai com as cópias feitas no dia. Só tinha atendimento para daqui um mês. A gente tá no dia. Hoje é 20. Hoje é 30 de maio, se eu não me engano. E só tinha pro dia 26 de junho. Só que vocês lembram que o processo do governo demora 110 dias úteis. Então, assim, quanto antes eu tiver as cópias autenticadas, antes eu posso submeter para o governo, porque tem que mandar por correio também, né? De Montreal para Montreal. Sim. Não é online o processo. Tá. Então, eu falei assim: não, eles dão outras duas possibilidades. Ou você envia por correio pro consulado, ou você deixa lá, deposita no Dropbox que tem na frente do consulado. Eu falei, beleza, vou fazer isso. Aí preparei, né? Eu ia fazer isso ontem, só que eu tava totalmente estressado com a apresentação. Eu falei, não, deixa que eu faça isso sexta-feira, com calma, né? De manhã, que eu já tinha compromisso às 11. Eu falei, eu faço isso com calma. E saí de casa, eu já tinha pego um envelope com o meu orientador, assim, eu pedi dois envelopes de papel. Aí hoje de manhã já começou o primeiro perrengue. Os diplomas não cabiam no envelope, era um envelope A4. Mentira, não era um envelope A4, era um envelope. Não, era 4, sim. Só que o meu diploma do mestrado e os diplomas do Rafael, tanto da graduação quanto da pós, são maiores que uma A4. Aí eu falei, puta merda, mano, vou ter que ir atrás de um envelope, já vai me atrasar, porque a minha ideia era sair de casa, deixar o envelope no consulado e voltar. Falei, já vou ter que ir atrás de algum lugar que venda envelope grande. Aí no meio da rua, eu lembrei assim, gente, tá, mas eu tô levando os originais. Mas eles vão autenticar o quê se eu não tô levando as cópias? Aí eu me dei conta de que eu não tirei cópia dos documentos. E tive que ir atrás de um lugar na rua, assim, num lugar que eu não conheço, de Montreal, não tô acostumado a andar pela área em que fica o consulado, então eu não conheço os comércios que tem ali, né? Perto da universidade eu sei. Bom, primeiro, eu poderia tirar cópia na universidade, né? Mas eu sei também de uns lugares que tiram cópia nos arredores da universidade. Só que na região que eu tava do consulado, que é em Westmount, eu não sabia. Aí fui numa Farmapri, a mulher do correio foi super grossa comigo, assim, muito grossa. Eu falei, ah, dá pra fazer cópia aqui? Ela falou, dá, você não tá vendo a máquina de tirar cópia? Ela falou desse jeito. E eu só respirei fundo, né? Tipo assim, 9 da manhã. E eu falei, ah, não, tudo bem. Aí eu vi que só funcionava com moeda. Aí eu falei, só funciona com moeda, tem como fazer com cartão. Ela, você não tá vendo ali? Só funciona com moeda. Gente, a mulher muito grossa, tipo, muito grossa, sério. Aí eu falei, ah, não, tá bom, obrigado. Bonne journée, né? Tchau. E aí fui procurar um outro lugar. Achei, só que como no correio, era você que tinha que tirar as cópias. Tipo, não é que nem no Brasil que você dá a cópia pro atendente, o cara faz, te dá, você paga e vai embora. Não. É você que faz esse tipo de serviço aqui. Meu, eu não tava me entendendo com a máquina. Não tava me entendendo, ainda mais por conta do formato do papel, que era diferente. Foi um caos. Tava dando tudo errado. E eu tive a ideia de escanear os documentos com o meu celular e mandar para imprimir. Porque aí eu sabia que imprimindo eu conseguia regular o tamanho do papel, né? Fazer a imagem caber no formato do papel. Que aqui o padrão é o formato letter americano, que é um pouquinho menor que uma A4. Tá. Fiz a maior parte, só que aí começou a enrolar, estava frente e verso. Gente, foi um caos. Aí eu tive que pedir ajuda pra mulher, a mulher me ajudou, deu tudo certo. Paguei mais do que eu gostaria, porque eu imprimi várias vezes coisas que não estavam dando certo. Aí até eu pedir ajuda, eu gastei uns bons 3, 4 dólares em cópias inúteis, que depois eu rasguei e joguei fora. Deixei lá no consulado as coisas, vamos ver. Agora tem que acompanhar online. Aí, quando eu estiver pronto, eles vão me dar o ok. Eu tenho que agendar o dia para ir buscar o meu e o do Rafael, para então mandar para o governo, para eles fazerem esses estudos comparativos. Então, se você está vindo para o Quebec, eu te aconselho talvez a fazer isso antes de chegar, ou assim, tão logo você chegue, porque se você precisar disso, tipo, já traz tudo autenticado lá do Brasil, sabe? Já traz as cópias. A gente deveria ter feito isso, trazer tudo já autenticadinho, bonitinho, porque seria só mandar pro governo, né? Quando a gente chegasse aqui. Ou já mandar direto do Brasil, né? Que nem a gente fez nessa questão do programa de trabalhadores qualificados, né? A gente mandou do Brasil. Mas adiantem essa parte, porque ela é chatinha, ela é burocrática, dependendo da sua área. Mesmo se você trabalha com tecnologia, enfim, talvez eles te peçam isso. Então é importante ter. Aí eu tava na rua, já tava atrasado pro tutorado de chinês que eu tinha que dar, né? Mas por sorte ninguém entrou. Eu vi depois nos registros que ninguém entrou, que eu não consegui estar em casa a tempo, que era às 11.
Mas eu estava na rua, estava indo pro metrô, correndo, voltando pra casa, meu orientador me mandou uma mensagem assim: "Olá, Rafael, você consegue conversar no Zoom comigo rapidinho?" Eu falei: "Ah, então, eu tô fora de casa, eu volto daqui a pouco e eu te mando a mensagem assim que eu chegar em casa." Cheguei em casa, mandei pra ele e entrei no Zoom. Foi uma bomba de informações, todas boas, já adianto. Mas começou com ele me dizendo, que ele tinha uma tarefa pra mim, porque eu não sei se vocês lembram que ele me deu uma graninha para ser auxiliar de pesquisa dele. No primeiro momento, ele só me deu o dinheiro, e depois ele falou assim: vamos conversar sobre o que você vai fazer referente a essas horas. Aí hoje ele falou que ele escreveu um artigo e ele quer que eu revise as citações, né? Então, por exemplo, ele afirma que a cadeira é de madeira. E aí foi o autor Josisvaldo 2020. Aí ele quer que eu vá lá no texto do Josisvaldo 2020 para ver se de fato o cara menciona que a cadeira é de madeira. Então, eu vou revisar todas as citações do texto dele. Isso é normal aqui na América do Norte e na Europa, tá? Os professores pedirem para os doutorandos revisarem papers que eles escreveram, e isso conta como auxiliar de pesquisa. Isso é bom para o nosso currículo. E também é uma puta responsa, né? Porque afinal de contas o cara vai publicar uma coisa que você revisou. Então o Rafael comentou que isso também é um teste, né? Até que ponto ele pode confiar em você, até que ponto você sabe fazer esse trabalho. Fiquei feliz, é uma puta responsa, mas estou ali positivo sobre isso. Aí outra atualização que ele me deu foi sobre ser assistente de ensino na disciplina que ele vai dar no outono. Eu já tinha falado para vocês que talvez isso rolasse. Aí ele me confirmou que vai rolar, que ele quer que eu seja corretor das provas dessa disciplina. Só que ele também falou assim: ah, então, um dos módulos da disciplina é sobre o David Chalmers, que é um dos autores que faz parte da minha bibliografia. Ele falou: se você quiser dar as aulas, super bom para você. Aí eu gelei, assim, na hora eu falei: gente, o que eu falo para ele? A minha colega, a Miriam, que é essa do bar, ela falou, quando eu comentei isso com ela, ela falou: você disse que sim, né? Ela falou: você tem que ir, você tem que ir. Falou: cara, é uma oportunidade incrível, sabe? Você vai ensinar na universidade, você pode botar isso no seu currículo. Vai com medo, vai. Isso é muito incrível, sabe? Receber esse apoio é muito incrível. Muito, muito incrível. Aí hoje, na conversa com o Zoom, ele tocou de novo nesse assunto. Eu falei: ah, sobre o Chalmers, a gente pode pensar nisso, né? Se você quiser, a gente pode dar esse módulo juntos. Enfim, me coloquei à disposição. Pedi para ele o plano da disciplina, para eu poder ler os textos durante o verão agora, para chegar lá no outono sabendo, né? Já tendo lido isso e não precisar ler um milhão de coisas junto com as disciplinas que eu vou fazer. Ele ficou impressionado e falou: ah, eu não acho que você precise ler os textos, é uma coisa super introdutória, né? Mas eu vou te mandar de toda forma. E assim, gente, se eu vou ser auxiliar da disciplina, para mim o mínimo é eu ler os textos que os alunos vão ler. Porque se eles tiverem dúvidas, ou na hora da prova eles argumentarem X ou Y, eu sei do que eu tô falando, né? Mas meu orientador ficou meio surpreso, assim, né, dessa minha dedicação. Mas isso é super bom. E ele tá sendo, não sei se ele tá criando essa afeição por mim, né? De ver que eu realmente tô disposto a tudo no doutorado. Porque, meu, tudo que ele me chama, eu falo que sim, né? E ele ficou surpreso que eu dou 30 horas de aula de francês por semana, mais ou menos, né? Por ali. Mais ou menos umas 5 ou 6 horas por dia. Ele falou: isso é muito. E você ainda ter ido super bem nas suas disciplinas, isso é muito impressionante. E ele me chama para evento, eu vou, né? Quando eu não posso ir, eu falo assim: ah, então, nesse eu não posso ir, né? Porque é de tarde. Geralmente eu dou aula de tarde, né? Eu posso abrir uma exceção vez ou outra, mas sempre não é possível. E ele ficou impressionado nisso e acho que eu ganhei uns pontos com ele. E tanto que ele comentou assim: ah, você quer fazer o seu doutorado em quantos anos? Eu falei: ah, acho que no máximo 4 tá bom. Ele falou: ah, eu acho que 4 é excelente também, e depois você pensa em fazer o quê? A gata já jogou essa carta do e depois. Eu falei: ah, eu tava pensando em fazer um pós-doutorado, né? A minha intenção é seguir carreira acadêmica, fazer o pós-doutorado na China. Ele: China? Aí ele começou a pensar, ele falou: eu conheço um pesquisador na Universidade de Xangai, né? E a gente poderia fazer essa intermediação. Aí eu, né, fiquei não reajo, eu fiquei 100% não reaja, né? Porque um quem indica, quem não ama um quem indica? E aí ele falou, inclusive, que ele tem uma revista super importante de fenomenologia, chama Fenomenologia e Ciências Cognitivas. Foi fundada por um dos pesquisadores mais famosos, assim, na área de enativismo, que ele chama Zahar Elah.
E atualmente os editores-chefes são 2 pesquisadores também muito, muito, muito fodas na área. A gente leu eles nessa disciplina de fenomenologia que eu peguei no inverno, o Gallagher e o Zahavi. Eh, e aí meu orientador simplesmente surgiu com essa de que a partir de amanhã, um dos editores-chefes da revista, tipo, o Gallagher e o Zahavi encerraram o mandato deles, e o novo editor-chefe é ele. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? E às vezes não cai a minha ficha de que o meu orientador é um pesquisador extremamente importante e relevante nesse mundo, sabe? E aí ele falou assim: ah, eu tenho esse contato na Universidade de Xangai, mas sendo editor-chefe da revista, certamente vão aparecer outras pessoas. E aí ele deixou bem claro que ele vai fazer essa ponte, sabe? Ele falou: só que, olha, eu vou ser muito sincero com você, e se você tem intenção de ensinar em universidades aqui do Ocidente, eu faria um pós-doc na Europa. Ele falou: eu tenho contatos na Universidade de Copenhagen, na Universidade de Munique, inclusive o Gallagher, né, o Zahavi ensina na Universidade de Copenhagen. Então, assim, tem pesquisadores lá que se interessariam pela sua pesquisa, e eles são meus conhecidos, né? Eles são meus amigos e tudo mais. Deu essa cartada do quem indica, achei tudo. E quando na minha vida eu pensei, né, tipo, tendo conhecido em Osasco, que uma pessoa viraria pra mim e falaria assim: ah, então, já que você cogitou a hipótese de fazer pós-doutorado em Copenhague? Gente, jamais, sabe? Nunca. Nunca na minha vida eu imaginaria isso. E é nesse sentido que eu falo realmente que a educação, ela transformou a minha vida, sabe? Eu vim de um lugar super humilde e ter ido para a universidade pública, sabe? Ter estudado francês, é o que abriu todas essas portas para mim, assim. Foi o que me possibilitou ter uma profissão flexível, ter uma profissão que remunera relativamente bem, né? Eu posso escolher o quanto que eu quero cobrar pelas minhas aulas, né? Eu posso construir esse público. E foi o que me possibilitou vir para o Canadá, né? Estudar em uma universidade francófona, conhecer o meu orientador. E esse homem está simplesmente disposto a usar a rede de contatos que ele construiu para abrir portas para mim, sabe? Me dando a oportunidade de ser auxiliar de pesquisa dele, de ser auxiliar de ensino dele, de talvez favorecer um pós-doc para mim em Copenhague. Gente, o Rafael vai adorar morar em Copenhague, porque Copenhague tem uma gastronomia incrível. Inclusive, o melhor restaurante do mundo avaliado fica em Copenhague. Então, o Rafael vai adorar. E eu tô muito animado com isso, gente. É muito bom você ter perspectiva, sabe? Você sentir que é difícil. Eu comecei esse vídeo falando pra vocês que eu surtei no começo da semana, de estresse, de várias coisas, mas de você sentir que no final do dia, né? Hoje, sexta-feira, 9h17 da noite, eu recebi uma proposta, né? Obviamente, não é nada ainda concreto. Gente, acabei de começar o doutorado, né? Mas enfim, essa ideia de um pós-doutorado em Copenhague, né? De eu poder ser auxiliar de um grande pesquisador em uma disciplina de filosofia na Universidade de Montreal. Gente, isso é incrível, sabe? É muito transformador. Tipo, isso tá me dando um gás, sabe? Uma vontade de estudar, de me aperfeiçoar, de ser um pesquisador pica das galáxias, sabe? De ser referência na minha área. Sabe, uma brisa de ar fresco, assim, que vem nas minhas narinas e fala: você consegue, e a sua vida vai mudar, sabe? A minha vida já mudou, sabe? A minha vida já mudou de quando eu morava no Brasil. E não é pra falar que o Canadá é melhor, mas olha quantas portas estão se abrindo pra mim em menos de 6 meses, sabe? Amanhã. Não, hoje faz 5 meses que a gente tá morando no Canadá, olha só. Faz 5 meses que a gente tá morando no Canadá e em menos de meio ano eu tenho muita perspectiva de para onde eu posso ir, sabe? De quais possibilidades estão se abrindo para mim, assim, enquanto pesquisador, né? Fazendo uma coisa que eu amo. E eu tô muito feliz, assim, queria compartilhar com vocês e dar também essa motivação para quem tá tomando coragem para dar esse passo e mudar de vida, né? É muito transformador, gente. E eu acredito muito, como professor, principalmente, nesse poder da educação, né? De criar pontes, de criar contatos. E eu não tenho, sabe, eu não tenho quem indica. No Brasil, eu não tinha, né? Tudo isso foi conquistado, tudo isso foi por mérito e oportunidades que foram sendo aproveitadas ao longo do caminho. Enfim, muito, muito feliz. As coisas estão se encaminhando, sabe? Apesar da canseira, da burocracia, sinto que a energia tem fluído.
Tenho 2 recebidinhos acadêmicos para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, inclusive, ó, Chalmers. Esse livro Reality Plus dele. Eu tenho a impressão de que em algum vlog eu já comentei sobre esse livro, mas comprei ele físico para ler, né, para nesse meu objetivo de me desconectar um pouco das telas. E nesse livro, Chalmers, olha, esse Chalmers, ai, calma, é esse homem aqui. Ele não cola 100% na minha pesquisa, mas nesse livro ele defende que a inteligência artificial pode ser uma realidade concreta. Então, quero ler como ele estrutura esse pensamento. Ele é um filósofo, então quero ver como ele estrutura esse pensamento filosoficamente. E também outro recebidinho é esse daqui, ó. How the Things Shapes the Mind. Não, How the Things Shape the Mind. Então, como as coisas moldam a mente. É uma teoria do não é bem engajamento, né, material, mas enfim, o autor tem uma perspectiva materialista e ele fala como as coisas do mundo, né, sei lá, um lápis ou uma calculadora, um celular, um martelo, como essas coisas elas têm um impacto neurológico e cognitivo. Então também vai ser super importante na minha pesquisa. Vamos ver essa questão do materialismo, né, como ele trabalha essa questão. Não sou muito materialista, mas acho que vai ser uma leitura importante. Comprei recebidinhos da Amazon. E tô ansioso para fazer essas leituras, para continuar a minha pesquisa, para ter mais eventos acadêmicos, para ter mais trocas com os meus colegas e também para, né, construir esse futuro, essa carreira que se desenha para mim enquanto filósofo, estranho dizer isso, enquanto professor universitário. E, claro, vou dividir isso tudo com vocês, tá? Temos mais coisas para mostrar nesse vlog. Falei durante 30 minutos, mas queria dar esse update da apresentação, porque vocês torceram muito por mim, da burocracia dos diplomas, da equivalência, né, dos estudos comparativos, conversar com vocês sobre isso. Enfim, compartilhar essas novidades super boas aqui no canal. E sigamos o vlog com mais coisinhas de sábado do que aconteceu na minha rotina.